Então tá, pessoal, lista A3, nós estamos falando agora de um final aí, né? Depois a gente já vai pular para a lista B, seguindo aí a nossa pirâmide, né? A lista A3 agora muda um pouco, no sentido aí para os colegas compreenderem aí, porque agora nós não vamos falar mais de dor. Vocês podem perceber que a lista A1 e A2 são entorpecentes, né? Opioides ali para dor, principalmente dores graves, dores crônicas, dores oncológicas. A lista A3 ela foi criada para abrigar essa turma aqui, que é o contrário, são estimulantes, né? São medicamentos ali, são fórmulas, né? São princípios ativos aí que estimulam o sistema nervoso central. Ali nós estamos falando do Venvance, da Ritalina, né? Bastante prescritos aí para diversas patologias aí que nós vamos estar falando. Então, a lista A3 aqui, o contexto muda um pouco. A estratégia do você, enquanto profissional farmacêutico, também tem que mudar um pouco. Inclusive, não é qualquer prescritor aqui que está habilitado a estar prescrevendo esse tipo de medicamento, mesmo que outros prescritores tenham talonário, porque aqui o contexto regulatório muda, o sentido muda, tem que ter aqui um certo acompanhamento médico mesmo, tá? E eu vou estar explicando isso aqui de uma maneira bem prática e didática. Principais medicamentos aí que você vai encontrar, existe com bastante venda no varejo aí, bastante prescrição. Metilfenidato, né? Ritalina, Concerta e seus genéricos, estimulante do sistema nervoso central, amplamente utilizado no tratamento de TDAH, bastante presente aí no varejo, né? Com várias apresentações, 10 miligramas, 20 miligramas, 40 miligramas, 18 miligramas, 36 miligramas, 54 miligramas, vamos estar falando aqui, lisdexanfetamina, que é o Venvance, todos os seus genéricos similares ali, também um estimulante do sistema nervoso central de longa duração, indicado principalmente para TDAH. Eu gosto sempre de dizer que o lisdexanfetamina, ele é um medicamento que o Venvance é um meltifenidato melhorado, né? Ele tem uma longa duração aí no organismo. Então, seus efeitos aí é muito melhor aí para quem sofre aí dessas patologias. E tem esse aqui que é pouco, quase não existe, né? Menos comum no Brasil, em outros países tem, que é a modafinila, né? Que é um menos utilizado, indicada para narcolepsia e outras condições especiais. Eu vejo pouco no varejo falar dele, eu quase não vi. Nos Estados Unidos ele é bastante prescrito. Então, pessoal, os estimulantes do sistema nervoso central são medicamentos que a gente já não fala mais de dor, a gente está falando de foco, atenção, TDAH, né? Mas, como ele é um medicamento ali, ele tem um alto potencial de abuso, inclusive o uso irracional para outras finalidades, né? De pessoas aí para estudar, para passar em concurso e tal, eles tomam aí pessoas saudáveis, mas usam aí sem um rigor técnico aí, um acompanhamento médico aí. E existe também um controle rigoroso, né? Somente medicamentos aí em notificação amarela, que eu já mandei o modelo aqui para vocês, os novos modelos, 14 dígito rastreável, né? Que vai ser aí emitido aí pelo SNCR. Prescritores habilitados aqui já muda, tá? Na A3. Então, você vai aparecer aí meltifenidato ou Venvance, médico plenamente habilitado. Principais prescritores são psiquiatras, neurologistas, neuropediatras, pediatras, clínico geral, porque ele resolve TDAH, narcolepsia, transtornos relacionados. E depois que eu vou entrar nessa parte aqui do receituário, eu gosto agora de dizer, não tem sentido clínico dentista prescrever esses medicamentos. Veterinários prescrever esse tipo de medicamentos. Então aí você já começa aí, se aparecer um dentista prescrevendo Ritalina, Venvance, já começa a desconfiar que pode ser que ou esse profissional está exercendo a profissão dele de forma irregular, porque não tem sentido na prática odontológica, ou o talonário dele foi desviado, né? E acontece muito, alguém pega ali
sei lá, um parente, talvez até um funcionário, um secretário ali, para ficar comercializando esse tipo de talonário por fora. Então, sempre que aparecer aí, você entra em contato com o prescritor para saber se de fato aconteceu algo, porque não é comum esse tipo de medicamento ser prescrito por profissionais dentistas, tá? Somente com médicos ali devido a seu setor regulatório e a sua finalidade médica. Então, receituário de controle especial, notificação amarela é obrigatório. Retenção dessa notificação vai ser também via SNCR por prescrições digitais, onde que nós vamos validar lá. Assim que eu vou falar um pouco ali desses vídeos, depois eu vou entrar no SNCR de como você validar essas prescrições. Validade da receita 30 dias, dispensação também para até 30 dias. Então, 30 dias de tratamento você vai sempre observar com um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Eles têm dose de segurança, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí com excesso. Não que fala a lei, né? Não que tem nada na portaria 344 falando disso. Inclusive, o único medicamento que a gente vai falar que está aqui na portaria 344 que tem um limite de dose é os anorexígenos, né? A sibutramina. Esses aqui não tem, mas tem a bula prática clínica que combateu o uso off-label, né? Então, Venvance mesmo, ele tem a lisdexafentamina, ele tem uma dosagem de segurança, que é 70 miligramas ao dia. O meltifenidato também tem uma dose de segurança máxima ali, você deve respeitar. Até 30 dias de tratamento, tá? Então, regra geral é 30 dias, mas aí eu gosto sempre de dizer que ele também entra aqui, tem uma sustentação técnica, se ele tiver um CID coerente, laudo médico ali junto, uma justificativa escrito do médico bem robusta e clínica ali, e você pode dispensar para mais de 30 dias. Por quê? Ele não entra naquele enquadramento rigoroso da A1 e A2. A A3 aqui a gente está falando de tratamentos aí de pessoas aí que precisa desse medicamento todos os santos dias em época escolar, concurso, por trabalho. Então usa várias vezes ao dia por um longo período de tempo. Então ele talvez não tenha condições de ir ao médico constante, diferente de quem está com dor oncológica ali, né? Da morfina, por exemplo, que toda mês, ou talvez até menos, tem que ir lá no médico fazer seu tratamento ali para saber como está a doença. Aqui entra a exceção aí que a gente chama ali a base robusta para você dispensar para 60 dias, máximo 60 dias, tá, pessoal? É porque talvez esse paciente, essa criança que usa aí, não tenha condições de ir ao médico de 30 em 30 dias. Então você pode abrir essa exceção, mas o próprio prescritor, o próprio médico tem que colocar isso na notificação. Ele tem que colocar um CID lá no espaço que tem lá, dentro da prescrição, para você ter uma sustentação aí, ter uma base segura aí para liberar conforme a orientação do médico, respeitando o médico, e não ter problema aí com fiscalização nenhuma, porque você tem um argumento muito sólido, amplo e legítimo para fazer essa dispensação. Então, o máximo aí, se aparecer prescrição comum, sem CID, sem justificativa, você libera para até 30 dias, conforme a posologia. Com CID, com laudo, com justificativa, você pode liberar para 40 dias, 60 dias, conforme aí tiver ali a sua coerência clínica, ok? Então, pessoal, a meltifenidato tem dose máxima de segurança na liberação imediata, né? Que é o comprimido ali de 10 miligramas, de 60 miligramas ao dia. Por quê, pessoal? Muita gente me pergunta isso. Ah, só 60 é muito. Não, é porque a dose, o tempo de meia-vida, aí eu não vou entrar na clínica aqui, na parte farmacotécnica de cada medicamento, porque senão ia ser um curso bem amplo, né? E a minha metodologia aqui é para ensinar o farmacêutico ali na dispensação ética, técnica e segura. Mas o tempo de meia-vida do meltifenidato de 10 miligramas, liberação imediata, é muito curto. Vocês podem depois fazer uma pesquisa aí e aprofundar. Ele é de 2 horas no máximo, 3 horas ali. Se a pessoa toma um comprimido 7 horas da manhã, 10 da manhã já não tem, já acabou o efeito desse medicamento. É muito curto. O de liberação prolongada é um pouco maior, né? Até fala liberação prolongada, chega ali até 4, 6 horas. Então a dose de segurança é 72 miligramas ao dia, não pode ultrapassar isso.
Já a lisdexafetamina, que eu falei que é um meltifenidato melhorado e muito bem melhorada, é 20 vezes melhor do que a Ritalina, a dose é de 70 miligramas ao dia. Você tem que prestar atenção nisso e já saber disso para evitar aí o uso e abuso dessa medicação e até evitar algum problema aí com algum fiscal aí que realmente pegar no pé, já que também são medicamentos que vai para os balanços obrigatórios. Então, pessoal, se aparecer uma medicamento aí 70 miligramas duas vezes ao dia de Venvance, é suspeito, porque ele está tomando 140 miligramas ao dia. Se aparecer aí, não tem nada incoerente ou errado você anular essa prescrição. Ah, não, Marco, mas eu vou liberar só uma caixa. Não, não vai, o fiscal, o pessoal que olhar essa prescrição, ele não vai olhar quantas caixas você dispensou. Ele vai olhar quantas miligramas ao dia esse paciente está tomando. Se está excedendo ali o limite legal, o limite clínico. E você, enquanto farmacêutico, tem que saber disso. Se ele levar uma caixa, mas tem um documento falando que ele está tomando dois comprimidos desse medicamento ao dia. Se ele está tomando ou não, não sabemos. Mas tem um documento que fala que ele está tomando 140 miligramas de um medicamento ali com alto potencial de abuso, inclusive riscos aí à saúde. E você está assinando esse documento. É isso que eu quero dizer para vocês. Não, eu estou assegurando aqui. Então, com a análise técnica, que agora você sabe, com a coerência, e se não tiver nenhum CID, nenhuma justificativa off-label lá, você pode barrar essa prescrição e pedir para o próprio paciente trazer outra prescrição ou ligar para o médico e falar: olha, não é uma dose atual, da próxima vez que você está fazendo uso para esse paciente, traga uma justificativa. Coloca um laudo aí junto, um CID. Tá tudo bem, tá? Eu não tô querendo não atrapalhar o seu ato clínico aqui também de dispensar, mas de prescrever, mas você tem que me dar uma justificativa que podemos ter problema. Coloque os dois, tá, pessoal? Nunca se coloque. Coloque o médico também no rol, porque vai dar problema para ele também. Qualquer coisa que acontecer com a vigilância sanitária ou com esse paciente aí, o médico também vai ser culpado, né? Então é sobre isso aí que a gente está falando. Já a Ritalina, se aparecer aí dois comprimidos de 4 em 4 horas, ou é a Ritalina LA, dois comprimidos ao dia, mesma situação do Vevance. Incoerência clínica, não tem sentido, tá sobredosagem. Você dá uma ligadinha no médico aí, pede da próxima vez, se ele quiser, que continue dispensando assim, para ele dar um laudo, uma justificativa aí, tá? Para você estar fazendo essa dispensação. A exceção, conforme eu disse, TDAH grave, paciente estabilizado, dificuldade de acesso ao prescritor, são dados aí, acompanhamento especializado documentado, são casos aí que você pode dispensar aí para 60 dias aí, não tem nenhum problema se tiver comprovação técnica, se tiver um documento ali, não tem problema nenhum. Há cenários clínicos documentados em que farmacêuticos sustentam exceção com justificativa robusta. Sobre isso que eu falei já lá nos primeiros vídeos, né? Você sempre tem defesa técnica, você sempre tem uma parte aí a ser respeitada, mas tem que ter documento aí que comprove o porquê que você fez aquela dispensação. E para resumindo, para a gente finalizar essa parte da lista A, vocês, conforme eu disse, vocês perceberam que tanto A1, A2, a lógica predominante é dor. A 3, a lógica predominante é do sistema nervoso central. Isso muda seu raciocínio clínico e do farmacêutico aí, né? Você já começa a enxergar o medicamento como uma forma diferente, com uma certa precaução ou não, né? Então, você vê lá que morfina mesmo, um exemplo, lá na um que eu comecei, eu posso dispensar de 4 em 4 horas, não tem um limite, porque a pessoa está com dor oncológica, o médico tem esse limite. Já na A3, que eu mexo ali com estimulante do sistema nervoso central, é diminuir ao máximo, né? Forçar esse paciente aí para saber se realmente ele está usando esse medicamento aí de uma forma coerente e correta, ok? Então, a A3, o foco é os estimulantes do sistema nervoso central, mais comum TDAH, atenção, foco, narcolepsia, tratamentos contínuos, tá? Então, pessoal, finalizando aqui a nosso módulo sobre a lista A,
não basta conhecer a receita, é preciso entender a lógica clínica por trás da substância, tá? Vou deixar em anexo aqui alguns materiais aí para você compreender as questões da lista A. Já no próximo vídeo já vamos falar, já entrar nos psicotrópicos, que são duas classes, lista B e lista C. Vou estar mostrando cada lista aí de uma forma bem prática e didática, conforme você está dizendo aqui, quais são os medicamentos, tempo de tratamento e tudo, porque já aí muda. Nós já estamos saindo aqui da lista mais perigosa, né, do ponto de vista regulatório, sanitário e até médico, e já entrando numa zona, vamos dizer assim, dentro da portaria 344, uma zona mais tranquila de trabalhar, aumenta inclusive o tempo de tratamento a ser dispensado, muda o contexto, são psicotrópicos, muitos ali para ansiedade, para depressão, para insônia. Nós vamos começar a mudar aqui, ok? Então, até o próximo vídeo que eu já vou estar iniciando aí falando sobre os psicotrópicos e suas principais listas.